Apesar de ser a maior economia da América Latina, o Brasil está na lanterna quando o assunto é crescimento. A Comissão Econômica para a América Latina, a CEPAL, reduziu de 1,6% para 1,2% a sua previsão de expansão da economia brasileira em 2012. Eu sou Tarcísio Holanda e começa agora o Brasil em Debate pela TV Câmara e pela Rádio Câmara. Para falar sobre o crescimento econômico, convidamos os deputados Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, e Júlio César, do PSD do Piauí. Deputado Arnaldo Jardim, como é que o senhor vê essa perspectiva de baixo crescimento, tanto neste ano como no próximo? A situação só não é mais grave porque, do ponto de vista daquilo que é como as questões impactam a população, Tarcísio, nós temos uma coisa que tem amenizado. O processo, nós temos feito uma distribuição de renda importante, fez com que o nosso desenvolvimento recente foi calcado no consumo, nós temos uma situação ainda de chamado pleno emprego e as pessoas não sentiram o efeito daquilo que ocorrerá certamente. O fato de nós termos já 2 anos de um baixíssimo crescimento econômico. Nós começamos este ano com o ministro da Fazenda anunciando, afirmando e garantindo que nós teríamos um crescimento de 4%. O deputado Júlio César é um grande especialista em contas e em orçamento. E nós aprovamos o orçamento desse ano dentro desse cenário de 4%. O governo foi resistindo, e isso é o pior dos cenários, porque o crescimento não se produz com declarações. O governo dizia que estava tudo bem, até que foi tendo que fazer reconhecimento, e nós chegamos no chamado PIBinho, que foi no último trimestre 0,6%. O cenário deste ano é nós encerrarmos com o crescimento e os números ainda variam em torno de 1,2%, 1,4%, é o que se prevê. Estamos votando o orçamento para o ano que vem. Estamos acatando aquilo que foi um indicador feito pelo governo de um cenário de crescimento da economia para o ano que vem de 4,5%, sendo que hoje o chamado relatório Focus, que é a previsão que faz o mercado financeiro já para o ano que vem, já apresenta um número muito diferente desse. Fechou agora em torno de 3,4%. Então a pergunta que sobra é a seguinte: a população ainda não sentiu o impacto disso, mas sentirá. E uma Câmara como essa, a Câmara Legislativa, a Câmara dos Deputados, tem que pensar o Parlamento adiante sobre medidas para garantir que esse retomado crescimento possa acontecer. O governo tem apresentado algumas iniciativas de desoneração tributária aqui e acolá, e certamente o deputado Júlio César vai depois analisar junto conosco sobre as decorrências que isso traz ao nível dos estados e municípios. Mas essas desonerações são pontuais e não garantem ainda a mudança. Eu, para encerrar, na condição de presidente da Frente Parlamentar em defesa da infraestrutura nacional, tenho defendido uma tese, que é o governo apostar forte, pesado e sem titubear, não oscilar como aconteceu, no programa de concessões e parcerias público-privadas. No meu entender, a única coisa capaz de aumentar o nível de investimento, que é aí que nós vamos ter realmente condições de inverter a situação econômica. Deputado Júlio César, a expansão econômica dentro de um quadro internacional de crise, o Brasil não poderia ficar imune à crise. O senhor não acha? Eu acho que o Brasil resistiu muito. Resistiu muito pelos grandes investimentos que o governo fez, com dinheiro captado no mercado, a taxa Selic, e emprestado através do BNDES com o juros subsidiado. Só que esta conta tem aumentado e aumentado expressivamente a conta do governo, principalmente na equalização da diferença entre a Selic e aquilo que é emprestado pelo BNDES. Só para se dar um exemplo, de 2009 até agora, quase 300 bilhões de reais foram captados no mercado e capitalizado o BNDES para investir na atividade econômica, para segurar o emprego, segurar o investimento e segurar também o nosso PIB. Mas isso está caindo na exaustão. Veja bem, o deputado Arnaldo Jardim falou que a previsão
do orçamento que aprovamos no ano passado para este ano era de crescer 4 pontos percentuais. Você sabe o que é que representa 4 pontos? Quase 200 bilhões. O nosso PIB projetado para o ano que vem, por exemplo, é 5 trilhões, em torno de 5 trilhões. Cada ponto, 50 bilhões. Mas este ano era 4,600, então 46 bilhões. Nós perdemos de 4 para 1,2 ou para 1. Eu acho que vai fechar em 1. E a perspectiva do ano que vem, eu não vejo promissora, lamentavelmente. Pelo problema da economia mundial, mas, acima de tudo, pela falta de investimento. Nós investimos muito pouco no Brasil. Se você for atrás do orçamento fiscal da União, nós investimos em torno de 60, 70 bilhões. Se formos atrás dos empréstimos do BNDES, há 3 anos o BNDES emprestou 168 bilhões. Este ano não vai passar de 120. No ano passado deu 138. Quer dizer, perdeu do ano passado 30 bilhões a menos. Por quê? Porque o banco não tem capacidade mais de captar recursos, principalmente do Tesouro, porque está ficando muito oneroso. Agora mesmo, recentemente, a União capitalizou com mais 20 bilhões. Como é juros o que subsidiado, o Tesouro é que tem que socorrer, né? É que tem que socorrer. O que é que... Mas uma coisa é produzir subsídios, como nós fazemos no orçamento, né, Júlio? Que é subsídio para o Estado, para uma região que precisa se desenvolver ou para um setor. Outra coisa é você deixar a diretoria de um banco escolher aqueles que vão receber os empréstimos. Aí é uma coisa muito perigosa. É outra coisa, muito perigosa. O que acontece? Se você agora, antes de conversar, você falou que o Nordeste está crescendo mais do que o Brasil, que é a média nacional. Ela é cíclico, esse crescimento é cíclico. Quando vem uma seca, a média do Nordeste, a cada 10 anos, tem 6 secas e 1 enchente. Então, no ano de normalidade, que só tem durante 3 em cada década, o Nordeste cresce mais do que o Brasil, a média brasileira. E é anulada, por exemplo, quando for aferir o PIB de 2012, você vai ver o desastre do Nordeste. Foram aferidos agora PIB de anos anteriores. Então, o que nós estamos muito preocupados, e a presidente procura segurar o emprego, segurar o investimento, dando subsídio de tributos, que a ela não pertence somente, é compartilhado com os estados e municípios, diminui a arrecadação tanto dos estados e do município e compromete também os entes federados mais fragilizados, que são principalmente os municípios, onde estão os problemas, onde estão as soluções, onde é mais diretamente ligado ao povo, onde estão as soluções mais baratas, mas, lamentavelmente, de tudo quanto se arrecada neste país, apenas 16% ou 17% é gerenciado pelos 5.569 municípios, que era 65, mas criaram mais 4, que vão ser instalados a partir do dia 1º de janeiro de 2013, nova administração. Então, eu vivo muito preocupado com o Brasil, muito preocupado, porque é um país de difícil reforma fiscal, de difícil reforma tributária, de difícil redivisão de privilégios, já que está aí a guerra dos privilégios dos royalties do petróleo, que só no ano passado distribuiu para estados e municípios mais de 15 bilhões, e desses 15 bilhões, mais de 80% ficaram em 2 estados, e nós estamos lutando para redividir, para equilibrar este pacto federativo, e ninguém consegue. Consegue porque aqui nós temos voto. E agora, lamentavelmente, uma decisão liminar do Supremo acaba de, inclusive, desmoralizar uma decisão esmagadora desta casa de 334 votos contra 84, que suspendeu a votação do royalties do petróleo no dia de hoje. Mas nós vamos lutar. Não é só royalties, tem outros privilégios, tem a renúncia fiscal, tem a guerra fiscal, tem o Fundo Constitucional de Brasília, que financia a unidade federada mais rica per capita do Brasil, e cheia de privilégios, com dupla competência tributária de Estado e município,
E a União ainda dá para Brasília 12 bilhões de reais para financiar a educação, saúde, segurança, poder judiciário e Deputado Ministério Arnaldo Público. Jardim, analistas comentam que não se deve avaliar o crescimento de um país somente pelo PIB, mas pela criação de emprego, pela distribuição de renda, pelo padrão de vida, né? Como o senhor avalia isso? Olha, eu acho que são medidas importantes, né? Nós temos até agora uma nova medida. Tem um índice que chama Índice de Felicidade, tá certo? O país, o Butão, adotou esse como um indicador do seu crescimento. Para mim, um indicador que seria muito importante é o índice Gini, que mede exatamente o nível de educação do nosso país. Eu gostaria muito que esse fosse uma grande referência de organização. Nós temos o IDH. Nós tivemos avanços importantes do IDH, aconteceu recentemente, que é o Índice de Desenvolvimento Humano do nosso país. O Brasil chegou a avançar agora nos 2 últimos anos, porque você tem um momento econômico e ele produz depois os efeitos nas condições de vida da população, né? Em geral, isso acontece. Então, o nosso IDH deu uma estacionada nos últimos levantamentos que nós fizemos. Então, nós temos vários indicadores. Vamos pegar no centro, que é a questão econômica, porque nós acreditamos que, na medida que nós temos uma virtuosidade na questão econômica, que há uma distribuição de renda. Hoje nós temos um sistema de distribuição de renda gradativamente acontecendo no país, ele que tem impedido que a população sinta esses efeitos de uma forma mais aguda agora, mas o que nós estamos alertando é que o ano passado nada, esse ano agora 1%, as contas não começam a fechar. Você não consegue manter um sistema até assistencial, Bolsa Família, se você não tiver um nível de atividade econômica. Então, o norte me parece ser o seguinte, Tarcísio, o que nós precisamos fazer para ativar a economia? Eu falei de uma pista, nós aumentarmos o grau de investimentos privados. O Júlio César reforçou isso, o deputado Júlio César. Ele diz o seguinte, hoje, para a gente crescer em torno de 4%, os Estados Unidos estão em crise, mas os Estados Unidos vai crescer agora 3%. A Europa está em crise, alguns países vão ter, como a Grécia, a Espanha, vão ter crescimento negativo, mas a Alemanha vai crescer a 3%. A China diminuiu o ritmo, então a China baixou de 9%, está em torno de 7,8% agora. Mas isso é muito mais do que nós estamos crescendo. Poxa. Então, a situação internacional não justifica o nosso 1%. Os países emergentes, tá certo? E nós estamos nessa categoria, em média, fecham esse ano em torno de 4,5% a 5%, né? Se você pegar a Rússia, Índia, África do Sul e China, que eram os países com os quais o Brasil está comparado. Na América Latina, nós temos o segundo pior crescimento. O maior crescimento da América Latina nos últimos 4 anos foi o do Peru. Eu dei uma resposta inicial, uma tentativa de resposta. Aumentar o investimento privado, daí concessões e parceria público-privada. Segunda questão, aumentar o investimento público, que é uma tese que o deputado Júlio também se bate há muito tempo. Quer dizer, nós temos que ter agilidade. Nós estamos agora, estamos gravando esse programa em dezembro já agora, encerrando, já na reta final agora, próximo do Natal, e o desempenho orçamentário do PAC é baixíssimo. O governo continua recusando executar as emendas parlamentares, que tem uma virtuosidade, as emendas parlamentares espalham muito, são em geral pequenas obras, é o centro de saúde no município, é uma escola no outro lugar, é a reforma ali, a pavimentação numa determinada região, é a canalização de um córrego numa cidade. Então você tem isso, que são coisas muito surpreendentes. O governo não está conseguindo executar para fazer essa ativação econômica. Antes de eu, deputado Júlio César, fazer uma pergunta, o programa Brasil em Debate é transmitido pela TV Câmara e pela Rádio Câmara e recebe hoje os deputados Arnaldo Jardim, do PPS, e Júlio César, do PSD do Piauí. Nós estamos conversando sobre o crescimento econômico do Brasil em 2012 e as perspectivas para 2013. Eu sou Tarcísio Holanda e estamos transmitindo o programa para a TV Câmara e a Rádio Câmara. Deputado Júlio César,
O senhor como é que vê essas perspectivas de crescimento econômico no Brasil tão baixa? Primeiro, nós temos que fazer uma reforma tributária. Nós temos que Mas modernizar a reforma tributária, o como a sistema. reforma política, tem sido uma controvérsia muito grande na casa. Uma controvérsia, né? mas Face da quando o governo resistência quer, ele dos faz a deputados. parte que lhe interessa. O governo faz, mas tem que modernizar o sistema fiscal brasileiro. Ele é injusto, ele Isso é aí ninguém perverso, discute, é uma ele é necessidade. concentrador de privilégios em determinados lugares ou em determinadas atividades, em detrimento de outros. Olha, você falou aqui que o Nordeste cresce mais do que a média do Brasil. Há 72 anos atrás, pela primeira vez se aferiu a renda per capita no Brasil. Renda per capita. O Nordeste, naquela época, tinha 47% da renda per capita brasileira. Hoje tem 47%. E ainda lhe digo mais, se não Hoje fosse... tem quanto? 47%. Se não fosse as transferências de renda dos programas sociais, que o Nordeste tem, por exemplo, do Bolsa Família, 52%, porque ele é para pobre. E pobre onde é que está? Lá nós temos mais do que isso. O Nordeste iria 42%, 44%. Lamentavelmente. Na hora de priorizar, olha, o sentimento de pobreza, às vezes, é um sentimento de inferioridade. Os nossos governantes, lamentavelmente, eles não brigam por uma causa conjuntamente, é isoladamente. É um Estado levando uma vantagem maior do que outro, agora é a vez de Pernambuco. Se você analisar o total de investimento do governo federal lá no estado de Pernambuco, é coisa de fazer inveja à Bahia, é o estado do Paraná, do próprio Rio Grande do Sul. Eu não digo nem São Paulo, que São Paulo é o motor do Brasil, financia. E é bom que se diga isso, e sem privilégio. São Paulo financia com base econômica. Então, nós precisamos modernizar esse. Agora, que é difícil, reforma tributária, reforma política, reforma trabalhista. Isso tudo é difícil, mas tem que ter um governante que tenha coragem de enfrentar. Por quê? Porque os privilégios não deixam. Está aí a guerra do petróleo, está aí a renúncia fiscal da Zona Franca de Manaus, que quer aumentar mais por 50 anos. Isso é um absurdo. Está projetado 22 bilhões e meio para o ano que vem. Este ano, a previsão é chegar a 21,5. O todo Nordeste, Tarcísio, tem uma renúncia de 6 bilhões. Norte e Nordeste, juntos. Para todos os estados, para todas as atividades. Uma só cidade tem Agora, quase o que se diz quatro é que a vezes. Zona Franca de Manaus é responsável pela preservação da floresta amazônica. O Pará, o sul do Pará, foi devastado. A floresta da Amazônia está praticamente intacta por causa da Zona Franca. Se não fosse a Zona Franca, a devastação tinha chegado lá também. O sul do Pará foi devastado. Eu concordo. Eu não concordo com um crescimento muito acima do que cresce a própria economia. Há 4 anos, a Zona Franca tinha 14 bilhões. Como é que 4 anos depois aumenta 50%? Foi para 21. Por quê? Eu já acho que deve dar uma parada. Não sou contra. Tem um sentido, gera mais de 100 mil empregos, embora sejam os empregos de carteira mais baixa de salário médio, bem inferior ao que é gerado, apesar do privilégio que é gerado, por exemplo, em São Paulo, no Rio de Janeiro, mas é um crescimento descabido. Ele cresce muito mais do que o que cresce a economia. Eu acho que deveria ser lá, poderia preservar, mas deixar um crescimento. Cresceu o PIB 3%, a sua renúncia vai ser 3% a mais. Deputado Arnaldo Jardim, agora, se a economia brasileira está mal, está com desempenho baixo, medíocre, e São Paulo continua sendo o motor da economia brasileira, o que está precisando São Paulo
que é a locomotiva, para melhorar o seu desempenho? Eu acho que São Paulo pode fazer mais do que está fazendo. Eu acho que em São Paulo nós devemos aumentar o grau de investimentos públicos também. Isso é muito importante. Acho que nós temos tido ali, ao nível do governo do Estado, um limite de colocar projetos em andamento. Nós tivemos recentemente aqui uma medida provisória, eu participei da comissão, é a medida provisória 575, que fez alguns aperfeiçoamentos do regime das PPPs, parcerias público-privadas. E nós tivemos uma interação lá em São Paulo funcionou? Lá em São Paulo? Está funcionando. E o vice-governador de São Paulo, o Júlio conhece bem, é o doutor Guilherme Afif, ajudou com sugestões aqui, nós aprimoramos, e eu acho que isso daí vai poder fazer com que os estados deslanchem. Aqui no programa, daqui a pouco a gente vai concluir o programa, né? Tem um limite aqui, né, Tarcísio? Eu estou só querendo dizer, porque muitas vezes a gente pega um tema delicado como esse, parece que a gente fala muitas coisas e ficam meio vagas. Mas olha, o que nós já construímos aqui nesse debate. Primeiro, uma questão de fortalecer o investimento. Não adianta a gente considerar que a economia vai crescer fomentando só o consumo. Nós agora estamos aprovando o orçamento para o ano que vem, nós vamos ter uma melhoria do salário mínimo, que vai para 674. Então, nós continuamos com uma política de distribuição de renda, que todos nós apoiamos, é importante. Só que nós precisamos de manter o nível de investimento. E aí, aumentar o nível de investimento. Nós falamos de concessões de parceria público-privada e falamos de maior agilidade da execução orçamentária do governo federal. O governo federal tem tido muita dificuldade de gastar o dinheiro do orçamento. Não é não ter dinheiro, gastar o dinheiro. O desempenho orçamentário que nós tivemos do Ministério do Transportes foi lamentável esse ano. O Ministério do Transportes está, nesse instante, dezembro, talvez o Júlio tenha um dado mais preciso aqui, mas está do orçamento previsto, está com uma execução em torno de 40%. 60% do dinheiro não foi gasto pelo Ministério do Transporte. Um outro item, tá certo? Que nós aqui também construímos. Descentralização, tá certo? Tudo que puder ser transferido pelo município, pelo Estado, nós ganhamos agilidade. Nós fizemos uma Constituição... Quer dizer que 60% do orçamento do Ministério do Transporte... Não foi executado, não foi gasto. Não foi gasto. Não conseguiu ser gasto. Tá certo? Nós precisamos de fazer descentralização. Tudo que puder fazer pelo Estado ou pelo município tem muito mais condições de fluir. Quarto item, a questão da reforma tributária. É complexo. O deputado Júlio falou de algumas coisas. Você começar a evitar a questão de subsídios, você evitar a guerra fiscal, você fazer a unificação gradativa do ICMS. Então, são caminhos para que esse processo, que é esse país gigantesco, com esse talento extraordinário, com esse povo que, quando dá oportunidade, possa empreender. O deputado Júlio está defendendo uma tese há muito tempo, e eu quero cumprimentá-lo por isso, que é ampliar exatamente o processo todo de lucro presumido, que significa o seguinte, que as empresas, quando têm o regime de lucro presumido, têm uma simplificação tributária, tá certo? Tem muito mais agilidade nas suas coisas. Só que isso tem um teto hoje. O deputado Júlio defende, eu apoio, que se amplie esse teto para o exercício do Instituto do Lucro Presumido. E são questões estímulo. pontuais, tá certo? A lei do bem, são questões todas que nós devemos tomar e que aqui nós delineamos algumas ideias que eu acho muito importantes. Deputado Júlio César, explica aí a sua tese, essa sua tese, a que se referiu o deputado Arnaldo Jardim. Do lucro presumido. O lucro presumido foi instituído em 2002 para facilitar a vida das empresas. E eu fiz um levantamento para mostrar a receita, o tanto quanto ele tem sido importante no aumento da arrecadação da receita de 2002 para cá. Em 2002, o imposto de renda pessoa jurídica, que é dividido entre lucro real presumido e outros tipos de tributação, o lucro presumido representava 12%, viu, Arnaldo? Foi subindo, 2002, 12, 13, 15, 17, pois não é que no ano passado chegou a 24, dobrou. Agora, eu fiz um requerimento de informação ao ministro da Fazenda para ele me dizer quantas empresas foram expurgadas porque a economia cresceu e eles cresceram o seu faturamento do limite de 48 milhões.
Porque a nossa proposta não é aumentar. Eu sou inimigo de subsídio, eu sou inimigo de renúncia. Eu apenas atualizei pelo indexador menor que o governo tem, que é o INPC, de 2002 até 2011, até novembro de 2000. Então, aumentou de 48 para 79 milhões e 200. Isso vai dar uma importância muito grande. A Receita me trouxe uma conta de que vai dar um prejuízo ao Tesouro de 1,5 bilhão. Eu disse para eles, isso é como estatística de pesquisa eleitoral. Aí é margem de erro, pode dar 1,5 bilhão a mais ou pode dar menos. Na minha concepção, vai dar mais, porque vai facilitar a vida das empresas, vai diminuir os seus custos na apuração, vai evitar que elas fiquem criando novas empresas para não saírem do limite do lucro presumido, vai evitar a sonegação, porque eles pagam um percentual fixo sobre o faturamento. Então, tudo isso é para modernizar. A Receita é contra, quando ela também foi contra, por exemplo, o Simples. O Simples Nacional foi contra. O que aconteceu? Dobrou a arrecadação da Receita. Então, gente, nós temos que ter coragem de mudar, porque toda mudança há uma resistência natural de incerteza, principalmente daqueles que não dominam muito bem os números. Mas eu tenho uma absoluta certeza que essa mudança do lucro presumido e outras que nós queremos, que o deputado Arnaldo Jardim citou, nós vamos modernizar, aumentar a receita, mas, acima de tudo, aumentar o investimento. Eu não conheço país no mundo que cresça seu PIB sem investimento pesado. Investimento. Você vê, a Petrobras vai diminuir muito os seus investimentos previstos para esse ano. A Eletrobras. Você falou em Ministério do Transporte, ainda é um dos que está mais investindo, apesar de o investimento ser pequeno, porque contingencia. As emendas nossas, tudo contingenciado. Se você for avaliar as emendas de bancada, de todas as bancadas, eu monitoro toda semana, é pífio. E onde tem um pouquinho mais é exatamente no Ministério do Transporte, na área da educação e da saúde, que não representa 10% do total que nós aprovamos aqui do ano passado. Quero aqui agradecer a presença dos deputados Arnaldo Jardim, do PP de São Paulo, e Júlio César, do PSD do Piauí. Você que acompanhou o Brasil em Debate, muito obrigado pela audiência. Nossa conversa foi sobre o crescimento econômico. Eu sou Tarcísio Holanda e até o próximo programa, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara.